Traz o Tony Silva aqui, porque com o Tony nós vamos falar de uma operação do Draco, que ocorreu em diversos bairros de Teresina. Tem imagens aqui? Tem imagens? Olha aí o Fabrício colocando as imagens da operação. Ó, todo mundo carimbado já, entendeu? Carimba ali, delegado Charles. E aí, meu primo, não adianta reagir não. 4, 5, 6 metralhadoras apontadas, ele não vai. Não adianta não. Olha aí. Traz o Tony Silva aí. Será que foi de manhã cedo? Deve ter sido, né? As primeiras horas da manhã. Foi o café da manhã. Café da manhã, despertador. É ruim esse negócio aí. Aí nessa hora, quando a polícia chega, manda deitar, aí o cara fica, né? Poxa, podia ter trilhado outro caminho. Aí é tarde. Mas dá tempo, hein? Dá tempo de mudar. Quem é de Tony, rapaz? Tá no Zudão, vai entrar ao vivo de lá? Olha aí. Mas foi simultâneo o trabalho da polícia em vários bairros ao mesmo tempo. Para não ter possibilidade, troca de informação. Desculpa. Ó, tornozeleira eletrônica. Rapaz, meu primo, eu vinha com minha filha, a Isadora, mais nova, e eu ia comprar alguma coisa com ela. Né? Minha filha tem 17 anos, a mais nova, e a Rania tem 22, a mais velha. E aí eu com ela ali conversando no carro e tal, de noite. Tinha uma menina assim que eu imagino, que ela tinha do outro lado da rua, tinha uma menina que eu imagino assim, 20 anos, estourando. Muito escuro, estava sem iluminação pública, né? Aí o sinal fechou. Parei, né? Aí eu olhei, assim de longe, dava para ver as meninas de longe. Aí, vi o negócio piscando, sabe? Aí eu não associei imediatamente. Digo, mas vem cá, aquilo, tipo, eu achei que era uma joia, uma coisa. Rapaz, quando eu olhei, era uma tornozeleira eletrônica. E a gente vê daquelas vermelhinhas, né? Lá era azul. Era um azul, deve ser das novas. 20 anos de idade no máximo, quer dizer, é um negócio. Chegou o Tony? Sérgio, não está chegando não, eles estão chamando. Ele está chegando aonde mesmo? Você pode me dizer? Eles que não estão chegando, tá chegando lá não. Vambora ajeitar aí. Cadê o Jair? Chama o Jair, tá aí. Vamos lá. Aí, chegou. Tony. Pois não. Só para começar, boa tarde, seja bem-vindo. Só me responda rápido que eu quero fazer a pergunta. Foi de manhãzinha cedo? Foi. Foi o despertador? Foi o despertador, operação da flagrada. Todas as ações ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo e em diversos bairros e diversas zonas de Teresina. Pronto, Tony. E aí, qual era o objetivo do Draco? 32 mandados judiciais. Cumprir esses 32 mandados judiciais, inclusive em pessoas que já estariam encarceradas e pessoas com tornozeleiras eletrônicas. E você tocou, Douglas, em um assunto bastante interessante, que o delegado fez também observações com relação ao sistema, ou seja, Código Penal, o sistema como um todo. Ele fez observações. Foi esse assunto que eu observei que você tocou aqui no início da sua fala. Boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente foi lá e buscou detalhes em uma reportagem que iremos acompanhar juntos a partir de agora. As investigações foram iniciadas a partir da apreensão de um menor infrator, cujo celular do mesmo estava recheado de informações que levaram os investigadores a mais 13 integrantes da mesma organização criminosa, e todos viraram alvos da operação de hoje. Uma operação que foi deflagrada hoje, Tony e todos os telespectadores, mas um trabalho que iniciou ainda no ano passado, quando nós cumprimos uma busca e apreensão relacionada ao menor de idade. E a gente traz essa realidade que, infelizmente, nós temos nos deparado com o ingresso de menores dentro da estrutura da facção criminosa. Então, conseguimos fazer a busca e apreensão, um menor que já integrava uma estrutura da facção criminosa, primeiro comando da capital, e com a prisão dele, a coleta de dados, de informações, nós conseguimos produzir um relatório técnico de investigação que indicou a participação de pelo menos mais 13 indivíduos que integravam esse núcleo criminoso.
Dos presos na ação de hoje, 2 já estão encarcerados, cumprindo pena no estado do Maranhão, e outros monitorados por tornozeleira eletrônica. Na sede do departamento, estão sendo tomadas todas as providências cabíveis e as investigações terão continuidade. Eles integravam essa célula, são aqui da região de Timon, mas atualmente já estão custodiados no sistema penitenciário maranhense. E é uma realidade dessa, infelizmente, dessa interação interestadual das organizações criminosas. E o que a gente cumpriu também, um deles, que é um indivíduo de vulgo deputado, monitorado por tornozeleira eletrônica. Isso demonstra a ineficiência da monitoração eletrônica para esses criminosos que são vinculados à facção. Ele era monitorado pela prática de um roubo. O roubo é um crime que se aproxima muito, inclusive, do latrocínio. Quantos pais e mães de família já foram mortos, vítimas de latrocínio, nesse Brasil afora aí? O delegado fez observações com relação ao Código Penal brasileiro e o sistema como um todo. Eu mesmo tenho alguns colegas magistrados e promotores que têm, inclusive, demonstrado uma insatisfação, mas infelizmente ficam apegados e têm que seguir uma legislação atrasada e terminam colocando alguns criminosos em liberdade. O Cairon é um exemplo desses. E ele não saiu do mundo do crime, pelo contrário, ele intensificou ainda mais as ações delituosas e foi preso em uma ação brilhante da Polícia Militar. Então, atualmente, ele está custodiado no sistema penitenciário do Piauí. Você acompanhou aí a observação do delegado, é algo que já foi comentado aqui também, mesmo no jornal, não é? Que a questão da tornozeleira eletrônica, que muitas das vezes não é suficiente para coibir ações de pessoas que estão monitoradas por elas, infelizmente. E, neste caso, também o delegado enfatizou aí a questão do Código Penal brasileiro, que é outra coisa que é comentada desde sempre, né? Um código que já está ultrapassado, para os dias de hoje, então, nem se fala, e isto faz com que estas pessoas que se incorrem em crimes, às vezes crimes de latrocínio, crimes 155, enfim, e depois, rapidamente, por falhas nas leis, essas pessoas são colocadas em liberdade. Eu nem sei se falhas nas leis, mas por brechas, vamos dizer assim, né? Elas são colocadas em liberdade e aí voltam a delinquir. É isso que o delegado acabou observando. Douglas. Que é para não vazar, né? Obrigado pelas informações. Um abraço. Grande abraço. Olha só, falando aí no que o Tony acabou de dizer, o delegado Charles Pessoa também, fazer uma reflexão bem básica com você que nos acompanha. Por exemplo, está muito... Aliás, não está. Vem há muito tempo, o Supremo Tribunal Federal vem há muito tempo sendo alvo de críticas, elogios, vem exercendo um protagonismo que é condenado por muitas pessoas. E aí entra também na questão do ativismo judicial, é uma outra seara. Né? Uma outra seara. Eu não acho... Veja, eu discordo de muitas decisões do Supremo Tribunal Federal. Muitas. Mas eu sempre estou avaliando aqui no cômputo geral. No combo. Eu não acho que o Supremo Tribunal Federal exerça um ativismo judicial. Não acho. O Supremo Tribunal Federal, e aí, essa é uma das maiores reclamações, o Supremo Tribunal Federal legisla. O Supremo Tribunal Federal não legisla. O Supremo Tribunal Federal age no vácuo do Legislativo, do Congresso Nacional, que tem como missão criar e promulgar leis. Né? Então, meu primo, é difícil, por exemplo, no caso da população LGBTQI, APN+.
algumas questões que o Supremo deliberou. Deliberou porque há uma ausência do Congresso Nacional em deliberar questões sobre esta população, sobre esta parcela da população brasileira. Porque é impossível, a não ser que seja inconstitucional, o Congresso deliberar e o Supremo deliberar sobre a mesma matéria. Não acontece. Não acontece. E o Supremo, muitas vezes, atua decidindo questões provocado por políticos, provocado por partidos que fazem consultas sobre diversos assuntos. Tá? Esse é um ponto. E aqui nós estamos falando de direito criminal. Direito criminal. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, no Brasil, você tem matérias demais chegando ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? A nossa Constituição, a Constituição de 1988, foi uma Constituição que nasceu no contexto de transição do regime militar, nós temos regime militar, 79, lá, a 80, essa transição, diretas, não passou, eleição de Tancredo Neves, colégio eleitoral. A Constituição de 88 é uma Constituição que nasce num contexto de transição de um regime autoritário para um regime democrático, que começava, se tinha muita ideia de como tudo ia ocorrer, não se tinha ideia. Né? E aí abarcou muito direito, tratou de muitas questões, trouxe para o seu escopo muitos pontos que geram exatamente as ações que nós temos hoje. Em outros países, nós temos menos, digamos, conteúdo na Constituição, porque muitos pontos que estão na nossa Constituição, em outros países, são tratados já direto. Por exemplo, nós não temos na Constituição americana, o professor esteve conosco ontem, nós não temos na Constituição o mesmo sistema de freios e contrapesos que existe na Constituição brasileira. Nós não temos na Constituição americana. Por isso que quando houve aquela invasão do Capitólio, com o presidente americano não aconteceu nada. O atual presidente se candidatou e foi eleito. Por quê? Porque a Constituição americana não prevê esse sistema de freios e contrapesos, porque não é como a nossa, criada no contexto de saída de um regime autoritário. Né? Pois muito bem. Aí, não só prevê muitos recursos, muitas possibilidades, mas também não há uma atualização das leis. E aí eu chego no Código Penal, no Código de Processo Penal. Qual é, meu primo, a atualização? Não tem. Não tem. Nós temos uma sociedade em constante processo de mudança. Temos agora as redes sociais, a internet, que não tinha 30 anos atrás, 40 anos atrás. É um outro contexto, um outro pensamento, outros comportamentos. Sociedade é diferente. E não me venha com aquele discurso de que o direito não pode, as leis não podem mudar da noite para o dia, como se troca de roupa. Claro, eu concordo. Mas ela precisa de tempos em tempos se modernizar. E aí volta a questão do Congresso Nacional. O Congresso não está tratando nem dos problemas relacionados ao próprio Congresso. Imagine ter a altivez, a sobriedade de dizer, olha, vamos discutir o Código Penal, vamos discutir o Código de Processo Penal, que está atrasado, vamos dar essa colaboração importante para combater a violência no país. Então, gente, é uma discussão ampla, mas uma discussão, meu primo, você querer que este Congresso, como diz o doutor Ulisses, né? Doutor Ulisses, o que é que você acha? Doutor Ulisses Guimarães. Os repórteres perguntavam assim, meu primo, doutor Ulisses, o que é que você acha desse Congresso? Esse Congresso tá ruim, né? Essa lei, isso é porque você não viu o próximo.
A resposta dele era essa. Então, você esperar que esse Congresso deixe de discutir a anistia, ou dosimetria, como queira, deixe de discutir PEC da blindagem, para discutir mudanças no Código Penal, no Código de Processo Penal. É esperar realmente que um milagre aconteça. Mas é um milagre mesmo. Milagre, da categoria assim mais distante que você possa imaginar.